Na aula de hoje iremos estudar o substantivo. Iremos relembrar o próprio, comum, concreto e abstrato. Substantivo próprio é a palavra que dá nome a um ser particular de uma mesma espécie. Deve ser escrito com a letra maiúscula. Temos nome de pessoas como Camila, Carla, Eliana, Teresa, etc. Nome de países e cidades: Alagoinhas, Brasil, Aporá, Estados Unidos, etc. Temos como exemplo: Maria é uma boa aluna. A palavra Maria, que está em destaque, ela é um substantivo próprio, pois está identificando um ser em particular. Substantivo comum é a palavra que nomeia seres de uma mesma espécie. Exemplo: animal, tubarão, mar, lápis, celular, livro, etc. Temos como exemplo: o livro está sobre a mesa. Observe que a palavra livro ele é considerado substantivo comum, pois ele não está identificando que tipo de livro, mas está se referindo a todos os tipos de livro. Substantivo concreto é a palavra que nomeia seres reais ou imaginários que possuem existência própria, ou seja, não depende de outro ser para existir. Exemplo: alimento, sol, água, fantasma, bruxa, etc. Vale lembrar que os substantivos como fantasma, bruxa, fada, Papai Noel, embora não tenham existência própria, eles são concretos, pois existem no imaginário das pessoas. Temos como exemplo: minha aliança de casamento é de ouro. Observe que a aliança, que está em destaque, a palavra aliança, é um substantivo concreto, pois existe. Substantivo abstrato é a palavra que nomeia um ser que não tem existência própria, ou seja, que depende de outro ser para existir. Exemplo: ameaça, medo, alegria, amor, extinção, caça, dentre outros. Vale salientar que os substantivos abstratos podem indicar ação, sentimento e qualidade. Temos como exemplo: o crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. Observe que a palavra aliança em destaque não está se referindo a uma aliança de casamento, mas sim uma aliança entre pessoas. Os objetivos esperados da aula hoje é que conheça as características do gênero narrativa de aventura, reconheça a função do substantivo na configuração do espaço da narrativa, compreendem o papel dos verbos de elocução na narrativa de aventura e reconheça as marcas que identificam o narrador-personagem e o narrador-observador. O que é o narrador-personagem? Como o próprio nome já diz, conta a história em primeira pessoa e dela participa como personagem. Já o narrador-observador é aquele que conta a história na terceira pessoa, mas não participa como personagem. Verbos de elocução: indica a fala de um personagem ou revela o modo de como ele se expressa. Podem aparecer antes, durante ou após da fala. Exemplo: falar, ordenar, dizer, responder, sussurrar, berrar, acrescentar, declarar, etc. Vamos para a orientação da atividade. Primeiro, vocês irão ler o texto O Uivo da Fome, do autor Jack London. Tente compreender do que o texto está se tratando. Lembre-se que o ato de ler é um processo complexo e não existe um método rígido para ler. Na verdade, o que existe são estratégias de leitura que podem ajudar o aluno a se desenvolver suas capacidades da mesma. Portanto, leia quantas vezes forem necessárias para a compreensão do mesmo. A primeira parte da atividade está se referindo ao texto. A atividade da páginas 82 e 83, as questões de 1 a 7, são questões de interpretação sobre o texto lido. Então, ao estar realizando as atividades da página 82 e 83, observe que ele está falando sobre o texto, porém, haverá uma interpretação. Já a atividade da página 83 a 86, as questões de 1 a 5 são relacionadas ao texto, tanto o naufrágio, que nós já vimos, quanto o uivo da fome. Ou seja, haverá uma construção nessa atividade em que irá envolver esses dois textos. A atividade das páginas 86 e 87, que é a da questão de 1 a 3, são de interpretação através da linguagem inserida no texto, ou seja, os substantivos e os verbos. Após a realização da atividade no livro, vocês irão fazer uma produção no caderno.
ou seja, é a sua vez. Produza uma narrativa de aventura em que você seja o protagonista, ou seja, o personagem, o narrador personagem, que é o protagonista, o personagem principal. Lembrando que nessa produção de texto, vocês irão organizar em situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Irão descrever quem é o herói, onde e quando passa a história e o que acontece nela, certo? Mãos à obra.